dia a todos. Essa é a nossa Rádio Mais Brasil nesta sexta-feira, 7 de março de 2025. Este é o Mais Brasil Mundo comigo, Glauco Fonseca, seu criado para questões de geopolítica internacional, não sem os melhores convidados que se pode acessar para conversar sobre os assuntos que hoje nos preocupam. Não chegam ainda a nos afligir, mas chegam a nos preocupar. No card de hoje eu faço a pergunta: a ameaça nuclear é real? Se nós fôssemos levar em conta algumas manifestações que temos visto por aí, de alguns líderes importantes do mundo ocidental, se nós fôssemos levar em conta o que eles dizem, sim, a ameaça nuclear é real, né? Se nós fôssemos levar em conta o que disse também o líder da Federação Russa, a mesma coisa. Existe um gap imenso entre isso ser dito e ser feito, graças a Deus, porque um conflito nuclear passa a envolver todo mundo, né? O efeito deletério de uma guerra nuclear não foi sentido ainda por todos nós, mas como lembrou ontem uma velha e surrada frase que teria sido atribuída a Einstein, né? Que a Terceira Guerra Mundial seria com armamentos nucleares, mas a Quarta Guerra Mundial seria lutada com paus e pedras. A gente espera sinceramente que isso não aconteça. Para falar um pouco sobre essa perspectiva, eu vou chamar um professor de Relações Internacionais da ESPM São Paulo, economista, geógrafo e Senior Fellow do ISAP Oficial, e ele colocou embaixo assim, Harry Potter, que é gremista também. E por enquanto a única coisa que nós divergimos foi com a questão da preferência por time de futebol. Bom dia, Roberto Webel, tudo bem? Tudo bem, Glauco, muito bom dia, uma grande satisfação estar conversando com vocês aqui na Rádio Mais Brasil. Estou até em azul em homenagem à rádio, também ao Grêmio, evidentemente, acho que é a nossa única discordância nessa manhã. Não há problema nenhum, essa discordância é a mais serena, meu caro amigo. Muito obrigado por tua atenção e aceite generoso do nosso convite para conversarmos hoje aqui, né? O card que eu mandei para a nossa audiência e fala sobre essa questão. Claro que nós estamos falando sobre uma hipótese, né, remota, mas ela era remota há 20 dias atrás e hoje está menos remota, apesar de continuar remota, né? Então, deixa eu primeiro te perguntar, tu és daqui de Porto Alegre? Ou tu estás em São Paulo? Isso, sou de Novo Hamburgo, mas estou morando em São Paulo desde julho do ano passado. Tu és um cara jovem, pelo que eu estou vendo. Então, portanto, eu tenho acompanhado as tuas manifestações nas redes sociais e tive muita sorte de poder fazer contato contigo e conseguir receber, então, a tua atenção. E os nossos ouvintes, certamente, a nossa audiência vai ficar está muito feliz com a tua chegada aqui. Seja bem-vindo, então, à sua casa aqui no Menino Deus, na Rádio Mais Brasil, e eu espero que seja essa a primeira conversa dentre muitas. Mas eu te pergunto primeiro o seguinte... E aí já fazendo do fim para o meio, né? Na hipótese de que as manifestações do presidente Macron nas últimas 40 horas foi rebatido lá pelo Sergei Lavrov, se não me engano, que é o chanceler russo, mas aquela coisa do guiniana de querer o projeto da Eurásia e tal... Explica para a gente um pouco, meu querido amigo, sobre a tua ótica. Como é que tu está vendo essa tremenda confusão aí que os nossos amigos da Ucrânia e da Rússia estão nos enfiando? Olha, Glauco, para ser muito didático, acho que a gente respondendo até a pergunta do Card, acho que é uma pergunta muito pertinente, né? E como tu colocaste, ela causa uma preocupação, né? O Brasil está um pouco distante, digamos assim, dessa discussão hoje geopolítica, mas o risco nuclear, eu vejo que ele estava muito maior no ano passado, tá? Ali entre o período da desistência do presidente Biden a uma reeleição até as eleições nos Estados Unidos, havia um risco muito grande
uma escalada, né, ou seja, um aumento das tensões nucleares entre os Estados Unidos e a Rússia do que agora. Né? A gente viu uma mudança aí desde a posse do presidente Trump, cerca de um pouco mais de um mês atrás, dia 21 de janeiro, 20 de janeiro, melhor dizendo, nos Estados Unidos, na qual ele tenta costurar uma solução para a guerra na Ucrânia. Hoje, esse risco nuclear, para deixar muito claro, ele não vem dos Estados Unidos, mas ele muda de endereço. Né? Mencionaste aí o endereço de um risco nuclear, ele vem por parte da Europa Ocidental, principalmente a França. O presidente Emmanuel Macron, presidente da França, essa semana disse que poderia utilizar armas nucleares em um eventual conflito internacional. E aí, é claro, a Rússia, né, se sentindo ameaçada por essa declaração, responde, né, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, responde dizendo que a Rússia também poderia utilizar. Então, o risco sai do continente americano e passa para o continente europeu. É um risco existente, mas é aquela questão. É possível? É. É provável que aconteça? Não. Porque isso traria grandes implicações, não apenas geopolíticas, né, como tu mencionaste, mas também implicações econômicas, né? Numa Europa que tenta se reconstruir, tenta, né, ocupar um espaço, enfim, pós-guerra na Ucrânia, pós-pandemia, pós-crise do euro, enfim. Então, eu acho muito provável neste momento, mas o risco ele sempre existe. Tu sabe que eu tenho um cacuete, né? Eu sou filho de psicanalista e meu pai era um sujeito intelectualmente muito favorecido, né? Então, as conversas da política com ele, sempre elas tinham digamos assim, um detalhe que passasse pelo ofício dele, né? E o meu pai uma vez disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: os heróis não são necessários. Os heróis eles só surgem quando há um conflito, quando há o mal. Quando o mal se torna iminente, assim se torna um herói. O herói só surge nessas horas. Do contrário, o herói ele não existe, né? O herói só existe nessa situação. Quando surge o herói, vamos supor o novo herói pacificador, com esta determinação e com este discurso que chama-se Donald John Trump. É o único cara nesses últimos 3 anos, desde o início do conflito na Ucrânia, que tem dito: olha, essa guerra não devia ter começado, se fosse eu, ela não teria começado, essa guerra não deveria ter escalado, e essa guerra já deveria ter terminado, e eu vou terminar com essa guerra. Este terceiro agente, com essa capa de veludo vermelho, né, sem máscara, está querendo ser o herói gerador da paz. Eu vou fazer uma digressão aqui, me perdoe. Tem uma música cantada pela Tina Turner no filme Mad Max, que ela diz: "We don't need another hero. We don't need another war. All we want is right beyond the Thunderdome." Nós não precisamos de um novo herói. Nós não precisamos de uma nova guerra. Tudo que nós precisamos está aqui embaixo do domo. O que está... A relação que eu faço, lembrando da figura do meu velho pai, é que, de fato, se nós não precisamos de um novo herói, nós não precisamos de uma nova guerra, e tudo que nós precisamos está dentro do estado do equilíbrio entre as forças. Essas forças podem romper, e se elas romperem, elas não significam que nós podemos viver num mundo de Mad Max? Eu acho que são os dois caminhos. Sabe, Glauco, ontem eu estava dei uma entrevista no veículo aqui de São Paulo. Me parece, uma das possibilidades é essa, talvez não o Mad Max, né, mas uma que a gente tem chamado, né, uma fragmentação da multilateralidade, uma fragmentação da multipolaridade, enfim, ou seja, cada potência buscando maximizar o seu poder, ou seja, buscar exercer influência, aí geram conflitos, né, regionais, enfim. Ou a outra possibilidade, que a gente não pode descartar, é essa divisão, esse equilíbrio de poder. Acho que essa é uma boa expressão, a gente usa muito nas relações internacionais, entre as 3 grandes potências que existem hoje, gostemos ou não, porque aí é uma análise política, uma análise científica e não
apaixonada ou ideológica, que é os Estados Unidos, a China e a Rússia, né? Ou seja, uma divisão do mundo entre essas três potências, exercendo sua influência, suas agendas econômicas, comerciais, enfim. E isso incomoda muito, e acho que esse talvez é o caminho que a gente vai testemunhar, Glauco, ao longo deste ano, porque é um processo longo, não é da noite para o dia, até para quem está assistindo aqui pensar que não vai acontecer amanhã, né? É um processo de longuíssimo prazo. Quem fica de escanteio, usando um termo bem, né, futebolístico, é a Europa, a União Europeia, mais precisamente, né, que não se insere nesse equilíbrio, nessa distribuição de poder. Por isso a gente vai ver essas declarações do Macron, do agora futuro ex-chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, futuro chanceler alemão também, enfim, de todas as lideranças europeias, independentemente do seu partido ou posição ideológica, né? Aí sim vem aquele risco, para te responder a primeira pergunta, um risco nuclear, ou um risco, melhor dizendo, de um conflito internacional, né? Porque a União Europeia não se sente atendida nessa distribuição de poder entre as três grandes potências, Rússia, China e os Estados Unidos. Pois é, bem, isso aí que tu estás colocando para mim joga um facho de luz novo sobre todo o processo, né? Mostra uma Europa, de certa forma, em alguns aspectos decadente, no que diz respeito a... E o próprio J.D. Vance apontou isso no discurso de Munique, né, de 14 de fevereiro, quando ele disse na cara, olha, o problema de vocês não é fora dos estados nacionais de vocês. Vocês estão vivendo problemas internos, conflitos ideológicos, conflitos raciais, conflitos dessas agendas woke, né? E a presença muito pouco produtiva de um pensamento socialista que também está virado numa... É coisa caquética, né? Todo mundo já sabe que a conta não fecha, a gente sabe que não tem como. Mas eu te pergunto o seguinte, ó. Essas manifestações, por exemplo, do Macron e do Keir Starmer, respectivamente o presidente francês e o primeiro-ministro inglês, um deles dizendo que poderia encaminhar o assunto através de um conflito nuclear, e o outro dizendo, não, nós vamos reunir a OTAN e mandar tropas para lá. De que forma isso contribui para o fim do conflito Rússia e Ucrânia, no teu entendimento, se é que contribui? Vamos lá, primeiro, essas declarações elas vão no sentido de tentar resgatar a OTAN, né? Isso aqui vale lembrar até para quem está assistindo aqui a rádio, quem está assistindo e ouvindo, né, a rádio, quem hoje é o maior financiador, quem dá o maior aporte financeiro, ou seja, em claro bom português, quem dá mais dinheiro para a OTAN é justamente os Estados Unidos. Né? Aí a gente volta à lógica do presidente Trump, que ele já falava isso no seu primeiro mandato. Era um discurso que, inclusive, outros presidentes, inclusive democratas, né, o próprio presidente Clinton falava muito sobre isso, depois o Obama, no seu segundo mandato, chegou a mencionar em alguns momentos, é o seguinte, olha, os Estados Unidos dá muito dinheiro, financia a defesa de países via OTAN, como Islândia, Portugal, países fantásticos, mas que não interessam geopoliticamente para os Estados Unidos, né? E não recebe nada em troca. Ou seja, nós estamos despejando, aí o Trump vai abrir aspas, né? O presidente Trump fala isso agora, estamos despejando quase trilhões de dólares e não reduz o problema de segurança da Europa, amplia um conflito internacional e não traz nenhum retorno para os Estados Unidos. Então, primeiro tem essa questão, né? Então, quando os europeus hoje falam, vamos enviar tropas para a Ucrânia, da OTAN, faltou combinar, não com os russos, mas sim com os norte-americanos. Né? Uma segunda questão, Glauco, eu vejo que é uma tentativa da União Europeia e do Reino Unido, lembrando que o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, de construir uma identidade, uma política de defesa, uma agenda de defesa. Mas eu agora discordo em vários pontos do vice-presidente J.D. Vance dos Estados Unidos. Uma coisa é fato, que é algo que a gente já vem apontando há muitos anos, né? Os problemas europeus hoje não estão fora da Europa, eles estão dentro da Europa. E aí passa, como tu mencionaste, falta de coesão política, agendas diferentes, posicionamentos internacionais diferentes. Acho que o Brexit foi um episódio que também impactou muito essa unidade europeia. E para responder de fato a tua primeira pergunta, eu acho que você ter, no momento, uma Rússia, que é o país que invade a Ucrânia,
os Estados Unidos, a Ucrânia dando a sinalização que está aberta para o diálogo, ou seja, os três atores principais dizendo que estão abertos para a negociação de paz, para cessar fogo, e um que vai em movimento contrário, né, aí é física, não é ciência política, não é relações internacionais, que a União Europeia se colocando contrário, dizendo que pode usar armas nucleares, isso sim pode aumentar a tensão na região. Não necessariamente na Ucrânia, mas em outros países que fazem fronteira com a Rússia e que fazem parte da União Europeia, lá os países bálticos, né? Letônia, Lituânia, Estônia, a própria Finlândia, enfim. Então, acho que é uma falta de sintonia entre essas potências que justifica aquela resposta anterior, né? Hoje a União Europeia se vê fora dessa distribuição de poder no mundo. E aí eu me lembro de novo do meu pai, quando ele diz assim, com tanta esculhambação assim, eles não são capazes sequer de aceitar a presença do Trump como o fundador, o fomentador do armistício e da paz, né? Porque, pelo que se tem também percebido, essa dissonância não é só idiomática, mas ideológica, política, de costumes, de valores, tal, que está na Europa hoje, que tem na Europa, e sempre teve na Europa, ela geralmente não gera consenso. Fico muito surpreso sempre quando eu vejo a formação da União Europeia, né? Eu digo, isso é quase um milagre, né? Não sei se é um bom milagre, mas é um milagre colocar tanta gente debaixo desse guarda-chuva, né? Mas, de qualquer maneira, o que fica claro é que, no momento que, isso é uma percepção minha, não sei se tu concorda, no momento que o Donald Trump, eu já encaminhei vários assuntos internos aqui dos Estados Unidos, já formei meu time, já deixei claro algumas diretrizes, já emiti lá 600 ordens executivas, decretos, etc. Bom, agora eu vou resolver o problema da Ucrânia. E eu fico sonhando, viu, Roberto, com o seguinte, resolve logo esse troço e vem pra cá, pô. Tomara que o próximo item da agenda internacional do Trump seja resolver aqui a nossa bronca, né? Depois de terminar a Ucrânia lá, bom, agora next, né? Vem pro Brasil aqui. Mas a questão é a seguinte, a Europa está claramente reagindo contra a figura do formador da paz. Quer dizer, a partir do momento que o Trump diz assim, olha aqui, eu vou sentar com o chanceler russo, vou sentar aqui com o chanceler ou com o representante dos Estados Unidos e deixar fora a Ucrânia do processo, deixar fora o Zelensky do processo, fica claro que o Trump quer dar uma nova ordem para o processo, não é só a paz. Com certeza. Concorda? Concordo, tenho falado isso em várias entrevistas, vários colegas de várias correntes ideológicas, enfim, de pensamento dentro das relações internacionais, têm colocado. E hoje quem está ditando as regras do jogo, Glauco, é os Estados Unidos, né? Eu acho que o mundo passa a reconhecer isso, né? O Brasil parece estar reconhecendo esse novo posicionamento, a China, a Rússia, né? Até quando ele vai ditar as regras do jogo? Bom, é um grande ponto de interrogação, mas quem está ditando, olha, o que vai acontecer, o que a gente propõe, são os Estados Unidos, né? E aí, de novo, eu volto a uma resistência da Europa, de novo, União Europeia, para ser mais especificamente, né, no reconhecimento dessa imposição das regras do jogo, né? Um exemplo que eu tenho usado muito com os meus alunos em sala de aula é como se fosse um tabuleiro de xadrez, né? Por mais clichê que possa ser, mas você tem duas equipes, as peças brancas e as peças pretas no tabuleiro de xadrez, né? Então, de um lado, você tem muito claro ali os Estados Unidos, do outro lado, metade do time das peças brancas ou das peças pretas, ou vermelhas e azuis, a cor que a gente quiser, tem China e a Rússia, com posições muito semelhantes, né? E a União Europeia ela fica no meio desse tabuleiro, né? Ela não vai nem para o lado russo-chinês, nem para o lado norte-americano. E não é exclusivo já do governo Trump. Desde o final do governo Biden, nos últimos anos do governo Biden, e aí o Trump coloca, né, na sua declaração, né, na última terça-feira para o Congresso dos Estados Unidos, que foi o pior governo dos Estados Unidos, os próprios democratas têm reconhecido que foi não o pior, mas um dos piores governos norte-americanos, né, em termos geopolíticos, econômicos, enfim, né, e não é a figura do Biden, mas do seu governo, da sua administração, né. A União Europeia ela já vinha se distanciando desses atores, né, e aí tenta construir hoje
uma alternativa. Só que essa alternativa, Glauco, ela não encontra, né, respaldo nem nas Américas, nem no Oriente Médio, nem na África, nem na Ásia, nem no Pacífico. Enfim, ela se encontra quase que isolada. Tem uma expressão que eu vi de um colega, né, que está escrevendo um projeto de pesquisa justamente sobre essa tentativa da União Europeia se reinserir no mundo. Ele diz o seguinte: eu concordo, olha, a União Europeia ela largou muito atrás nessa corrida, né? Ela ficou estagnada muito tempo. E aí perdeu, não existe, a gente sabe isso em relações internacionais, né? Não existe vazio de poder, né? E hoje ela corre atrás, e infelizmente, né, ou felizmente, dependendo de quem olha a perspectiva, ela não consegue alcançar hoje essas três potências e outros países que estão no páreo, como a própria Índia, Indonésia, Turquia, Arábia Saudita, Israel, enfim. Sabes que eu tenho um outro cacuete, que eu li toda a obra do Conan Doyle, né? E algumas histórias de Sherlock Holmes eu reli. E olha que não é fácil, porque são pesadas, são densas e são arrastadas e tal, né? Não é que nem tu assistir uma minissérie, assim. É demorado. O processo de pensamento do Conan Doyle / Sherlock Holmes, ele é muito, muito mais demorado, sofrido, técnico do que se imagina assim no dia a dia. É muito interessante a leitura dos livros, né? Eu me sinto um ser humano melhor depois de ter lido a obra de Conan Doyle. Mas isso me permitiu tecer algumas teorias quando eu vejo, por exemplo, um determinado problema a ser resolvido, como esse especificamente. Uhum. Eu vejo, a partir disso que tu estás colocando, desses três grandes polos de poder, Uhum. Estados Unidos, Rússia e China, né? E tu vê que a Europa e a União Europeia, mas a Europa, um a um, e o seu conjunto de países, dentro ou fora da União Europeia, tudo junto, embalado, estão fora deste eixo de poder. Eles estão orbitando, né, de modo desordenado fora deste poder. Aí, olha só a piração onde eu cheguei. Vou ver se tu... Não que tu concorde, mas se tu imagine que possa haver alguma pertinência. Quando o Trump tira o Zelensky do processo, na negociação em Riad, na Arábia Saudita, a Europa se sentiu fora do processo. E aí começou a se levantar uma voz na Inglaterra, no Reino Unido, a voz na França. Daqui a pouco, o Olaf, na Alemanha, começa a dizer: opa, para lá. Se tu tirou a Ucrânia do processo, tu tirou a Europa do processo. Exatamente. E aí eles começam a se rebelar. Sim. Do tipo, vou mandar míssil nuclear, vou mandar tropa. Tá faltando. E há aí outras manifestações, desde a semana passada. Eu li manifestações de 12 estados europeus contra a forma de paz que o Trump está oferecendo. Por quê? Porque está desconsiderando, colocando lá na arquibancada, lá na geral, não é nem na arquibancada, colocando na geral a Europa diante do conflito. É pertinente essa minha dedução rastaquera aqui, Roberto? Não, sem sombra de dúvidas, lá. Uma imagem que circulou muito, né? Uma montagem que fizeram na internet. Depois eu até posso te mandar essa imagem, muito interessante. Porque a gente tem várias teorias em relações internacionais, teorias científicas, né? Então, idealismo, realismo, teoria crítica, enfim, né? 20 teorias diferentes. Mas as mais clássicas são o idealismo e o realismo. Como diz o próprio nome, a teoria idealista, lá no começo do século XX, ela foi pensada por um ex-presidente norte-americano, Woodrow Wilson, né, um dos presidentes mais importantes da história dos Estados Unidos. Os democratas como republicanos reconhecem isso. E ele era idealista, ele pensava o mundo como deveria ser, né? Por um tempo, essa teoria vigorou, até praticamente o começo da Primeira Guerra Mundial, ela acaba, né? E depois surge a teoria realista das relações internacionais, que é a teoria que trata o mundo como ele é, ou seja, o mundo real, né? Então, são as teorias que a gente começa, né? Agora começou o semestre aqui na universidade, a gente começou a apresentar essas teorias para os estudantes, e aí uma imagem muito interessante que circulou. Para identificar essa teoria idealista, tinha uma imagem daquela reunião das lideranças europeias na semana passada, acho que foi em Bruxelas, se não me falha a memória, em que os líderes europeus tentavam encontrar, né, alguma solução. Todos sorridentes, enfim,
né, o Zelensky por vídeo, e embaixo era realismo nas relações internacionais. E a imagem era qual? O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, o chanceler russo, Sergei Lavrov, sérios, reunidos em Riad, na Arábia Saudita. Ou seja, o mundo real, né? E exclui a Europa, com certeza, desse processo. Então, eu acho que é muito pertinente o que tu falaste, encontra ressonância na teoria, né? E é o que a gente está vendo na prática hoje. A Europa excluída das negociações de paz, de cessar-fogo na Ucrânia e provavelmente também em outros conflitos, né? Aí tem a própria faixa de Gaza, enfim, outras regiões que a Europa está sendo colocada à margem. Os europeus estão sentindo isso, né? E aí volta aquilo que eu falei anteriormente: largaram atrás nesta corrida, né? E não vão conseguir talvez ocupar este espaço. Sabes que eu acho que foi nessa reunião dos países aí da Europa na semana passada que o Keir Starmer, que é o primeiro-ministro inglês, ele apresentou o projeto de 4 pontos. Exato. Sobre os desdobramentos o que eles iam fazer, né? O que o Reino Unido estaria disposto a fazer diante dessa situação. E o primeiro ponto diz assim: qualquer paz duradoura precisa garantir à Ucrânia a soberania e a segurança da Ucrânia. Ó, eu vou dizer o seguinte, ó, não precisava ter escrito o item número 1. Porque isso é evidente, né? 2, a ajuda militar à Ucrânia precisa permanecer enquanto aumenta-se a pressão econômica na Rússia. Eu achei excelente como modelo de provisão de paz, né? Eu digo, olha, eu quero que melhore tudo para o A, mas eu quero prover pioras para o B. Excelente, uma sutileza maravilhosa. 3º, se um acordo de paz for atingido, as defesas da Ucrânia devem continuar sendo melhoradas. Ou seja, olha, nós vamos fazer paz, tá? Mas eu vou continuar armando o A. Maravilhoso isso. Coisa de gênio. E último, líderes europeus vão juntar forças numa coalizão do willing, do willing eu não sei a tradução perfeita de willing, mas assim, dos que estão dispostos. Exato. Coalizão dos dispostos para criar um plano de paz para a Ucrânia. Para a Ucrânia. Isso que nós vamos apresentar para os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos não pediu para ninguém, porque se fosse para pedir, teria que ter pedido algo lá em 2022. Quer dizer, a Europa agora está se dando conta que a guerra está fazendo 3 anos. E que já podia ter tomado essas medidas ou outras há 3 anos atrás. Ficar esperando o papai, afastar os cachorros, pitbull e o maltês, né? E agora estão querendo defender o pitbull e impor ao maltês. Claro, o mal da história é o Putin. E eu não tiro isso de nenhuma perspectiva. O Putin é o mal, ponto final. Certo? Mas, como toda a história, até nos filmes, o vilão tem um ponto. O vilão tem um ponto. Ele precisa ser derrotado nesse seu ponto, ele precisa ser debatido no seu ponto, mas ele tem um ponto. Até que a gente, digamos assim, esclareça esse ponto, a história não se encaminha para o final. Exato. Não é verdade? Então, só nesse aspecto seguinte, nós conhecemos aqui o grande guru do Vladimir Putin, dizem que é, pelo que eu li, eu jamais teria esse cara como guru nem para o cachorro da minha casa, o Alexander Dugin, né? Mas essa ideia da nova Eurásia, tu acredita mesmo que o Putin acredita nisso? Olha, Glauco, assim, conversando com vários colegas, né, da geopolítica, se criou, né, uma história de que o Dugin seria o grande ideólogo, né, do Putin. Nunca foi comprovado, né, nunca houve encontros diretos, enfim, alguns escritos, algumas produções acadêmicas do Dugin acabaram sendo utilizadas na política externa da Rússia,
né? Uhum. E conversando com russos, inclusive, né, antes da guerra, evidentemente, era sempre tratado, não, ele é uma figura, é um acadêmico, enfim, que tem algum tipo de contribuição, mas ele não influenciou o Putin. Isso ficou muito claro, né, que o Putin é influenciado pelo próprio Putin, né? Agora sim. O Putin, ele tem as suas aspirações geopolíticas, enfim, né, Uhum. gostemos ou não, né, de novo, é uma análise política científica e não uma análise ideológica, né? Mas o Putin é influenciado pelo Putin. E aí ele se incorpora de alguma dessas leituras. E aí uma curiosidade, sempre os alunos sempre perguntam isso, né? Uma das disciplinas que eu lecionava aí em Porto Alegre, em São Paulo também, é geopolítica, né? Disciplina de geopolítica. Era justamente sobre o Dugin, quando a gente falava das teorias geopolíticas, enfim, e essa divisão da Eurásia. E por incrível que pareça, essa divisão da Eurásia, né, a Eurásia como fonte de poder, ela não é uma criação russa, ela é uma criação britânica e norte-americana, né? Tem dois teóricos, o Halford Mackinder e o Nicholas Spykman, ali entre o período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, fazem um mapa, vocês podem pesquisar depois aí no Google, escreve Heartland, né? Terra, coração, em uma tradução direta para o português, e essa visão do Heartland da Eurásia é uma visão não russa, né? E que os russos, evidentemente, passam a olhar. Aí sim o Putin cria, Glauco, em 2007, se não me falha a memória, a União Euroasiática, ou seja, uma espécie de uma União Europeia para os países sobre o antigo guarda-chuva da União Soviética. Então, ali, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Turcomenistão, enfim, né? Países que ele, Bielorrússia, a própria Ucrânia havia sido convidada na época para construir uma espécie de uma União Europeia, nos moldes da União Europeia, na Eurásia, né? Mas o Putin se inspira, então, nessa visão de mundo, não necessariamente do Dugin, mas sim lá dos norte-americanos e dos britânicos. Por quê? Se a gente pegar um mapa, né, tem um aqui atrás, né, se a gente olhar um mapa mundi, olhar o globo terrestre, a gente vai ver que a região da Eurásia, ela é rica, né, em petróleo, gás, minerais, né, fontes de água potável, olhando aí para o futuro, a tendência de escassez de água, enfim, que você sabe muito bem no Rio Grande do Sul, né, áreas para pastagem, para a produção de commodities, né, ou seja, é uma fonte de riqueza, em claro, bom português, né, e aí por isso ele queria criar e busca expandir essa força russa para a Eurásia, não é conquistar toda a Eurásia, né, talvez como o Dugin prometia, mas sim ter uma influência, ter um controle sobre aquela região, porque ela é importante economicamente, né? Ou seja, até para tornar a Rússia, até esqueci de falar no começo, a Rússia é uma potência geopolítica, nuclear, mas não é uma potência econômica, ela nem está entre as 10 maiores economias do mundo, né? Entre as 20 maiores, mas ela não atrás é uma do Brasil, inclusive. Exatamente. Por incrível que pareça. Né? Mas tu sabe que uma outra coisa que me chama a atenção nesse tabuleiro, eu procuro não usar essas palavras, mas elas são boas, viu? Não adianta nada. O teatro da guerra, né? O tabuleiro, tal, mas são palavras que a gente acaba usando, tentando achar uma outra, mas não acha, então vamos essa. Nesse tabuleiro, uma outra coisa interessante tem acontecido nos últimos 2 ou 3 dias, que é o seguinte. O Zelensky tem dito que não acredita numa Pax russa, porque, e, aliás, novamente me lembro do meu velho pai e de um amigo do meu velho pai, que era um psicanalista argentino, chamado Arnaldo Rakovsky, e o Dr. Rakovsky, que eu conheci pessoalmente, inclusive, um grande psicanalista argentino, autor da teoria do filicídio. Não vem ao caso aqui. Né? Mas o doutor Arnaldo tinha uma tese que inclusive usou num restaurante, numa conversa nossa com meu pai, ele disse assim, ó, ele tinha a teoria do desculpa, hermano, hasta la próxima. Do tipo assim, desculpa, meu irmão, como briga entre 2 irmãos, né? Um futrigando com o outro, até que o pai diz assim, pede desculpa pro teu irmão. Aí ele diz assim, desculpa, irmão, até a próxima. Como quem diz assim, eu vou fazer de novo. Nessa relação, nessa manifestação do Zelensky, ele tem dito, não adianta querer paz com Putin, porque ele vai fazer de novo. Né? E aí o que acontece? Baseado nessa premissa, entra em ação o Donald Trump, dizendo, eu quero fazer o armistício, mas eu quero que a Ucrânia nos ressarça.
através da extração de minerais, terras raras, etc. e tal, de tal forma que eu vou colocar mineradoras americanas em solo ucraniano. Isso daria ao Putin uma certa intranquilidade, do tipo, eu não vou poder bulir de novo com meu irmão. Ou seja, não vai ter o até a próxima. Vai ter que encerrar ali. Aí, eis que o Putin, há um par de dias atrás, ou ontem mesmo, ele disse assim, ó, não precisamos de ninguém arbitrando a paz. achei muito interessante essa manifestação dele, porque para mim assim caiu como um véu que cai do rosto. Do tipo assim, ó, agora que eu me dei conta que se for o Trump a fazer isso, e ele colocar as empresas aqui dentro, eu não vou poder mexer mais com a Ucrânia. Eu não vou poder mais incomodar o meu irmão. Até a próxima. Não vai ter próxima. E, de certa forma, tu entende que mais ou menos é esse o processo que se desenrola, tendo em vista esta manifestação do Putin dizendo que não precisa de árbitro para formar a paz? Mais ou menos, Glauco. Eu vejo que, sim, é uma preocupação, né? E acho que o Putin está numa situação muito delicada, porque tem uma dependência excessiva da China, isso incomoda o Putin. Depender exclusivamente da China, né, e do presidente Xi Jinping para ter hoje, né, os bancos russos funcionando, a Rússia minimamente fazer parte, né, do sistema financeiro internacional, né, ou seja, poder ir à Rússia e usar um cartão de banco, fazer uma transferência, né? Quem garante isso é a China, mas também preocupa o Putin ao mesmo momento essa questão que tu mencionaste, né? Ou seja, os Estados Unidos ditando as regras do jogo. Então, Putin, nesse momento, e aí os estrategistas russos com certeza estão pensando qual é o melhor cenário. Mas aí tem uma outra variável, né? Aí voltando para a física, eu sempre digo, brinco com os meus alunos que relações internacionais tem muito de física, né? Tem uma outra variável chamada OTAN. Não é previsão, não é futurismo, é uma análise de cenário, uma análise de risco. Pode ou não se concretizar, né? Isso eu tenho até falado em algumas consultorias. Olha, a gente imagina alguns cenários possíveis, mas pode ser que não aconteça, né? É o seguinte, os Estados Unidos garantindo, né, essa exploração de minerais, enfim, terras raras na Ucrânia, ao mesmo tempo, e o presidente Trump já deixou isso muito claro, não admitiria a Ucrânia ingressar na OTAN. Porque se a gente voltar lá para fevereiro de 2022, quando começa a guerra, foi uma das motivações do Putin invadir a Ucrânia, né? Porque a Ucrânia, naquele momento, queria entrar na OTAN. Essa é a grande ameaça direta nesse momento à Rússia, a Ucrânia fazer parte da OTAN. Então, se o Trump garante que a Ucrânia não entrará na OTAN, tira um pouco dessa intranquilidade do Putin, né? Mas é uma situação muito delicada, porque ele não quer depender nem dos Estados Unidos, nem da China, né? Tenta encontrar também seu espaço de influência. Aí a gente volta para a questão da Eurásia, né? A Ásia Central, de toda maneira. Fantástico. Mas essa presença da OTAN como uma organização de defesa contra esses espasmos russos e de outras eventuais, por exemplo, uma eventual vontade de expansão da China também, né? Aliás, fazendo um parênteses aqui, a presença da China sempre nos bastidores, né, Roberto? Sim. A China, a impressão que dá é que ela joga sem jogar, que ela atua sem atuar. Isso aí, tu chama isso de habilidade? Ou a gente pode estar idealizando alguma coisa que não está acontecendo? Porque a Rússia a China pode estar jogando como pode não estar jogando. E eu não sei, de fato, se a China está com essa sabedoria toda tão apurada assim para... Enfim, como é que tu... Eu acredito que é o pragmatismo chinês, né, Glauco? Mas sim, desde que o Trump faz essas primeiras declarações há um mês, é um completo silêncio por parte do presidente chinês Xi Jinping, né? Sim, a China se sentiu muito incomodada com as declarações do Trump. A única declaração foi agora que ela está disposta a qualquer tipo de guerra, não apenas tarifária, com os Estados Unidos. Eu acho que isso é mais uma narrativa do que, de fato, né, dizer que vamos, nós chineses, entrar em guerra com os Estados Unidos.
Mas nestas questões da Ucrânia e da Rússia é um completo silêncio, porque ela está analisando o cenário, ela está analisando o que a Rússia irá fazer, quais serão os movimentos de Vladimir Putin, né? É um pragmatismo, é um certo também uma certa resistência a tomar ações que possam comprometer a China futuramente, né? Então, ela está sendo muito pragmática. Não sei, e aí acho que nenhum analista internacional consegue responder isso nesse momento. Várias publicações, por exemplo, a Foreign Affairs, que é uma grande publicação em relações internacionais, ela deixa um ponto de interrogação em aberto sobre o que a China irá fazer depois de resolver a questão da guerra na Ucrânia, né? Porque também ela tem interesses, evidentemente, terras raras, minerais, enfim, que a Ucrânia dispõe, né? Mas eu acho que ela está aguardando para ver o que irá acontecer, até porque não é zona de influência direta dela, né? A Eurásia não é, aliás, leste europeu não é uma zona de interesse chinês. Ela sempre deixou muito claro. Muito bem. Eu sempre fico, que nem dizia meu avô João, assim, um olho no peixe e outro no gato, né? De preferência, a gente tem que tomar cuidado com os dois lados, porque tu não sabe de fato o que está acontecendo, né? Uma das grandes angústias do nosso tempo é essa. A gente tem uma profusão de fontes, de canais de informação, e a gente não sabe de fato o que está acontecendo, né? E isso é normal, porque nós estamos falando de coisas distantes, de pessoas lidando com problemas que são complicados, etc. E tal. Então a gente vai entendendo que vai ter que ir avançando um pouquinho no grau de conhecimento, um pouquinho a cada dia. Mas eu queria dar um salto aqui agora, um salto geográfico contigo, para tentar, porque hoje nós sabemos que Rússia e China são os grandes fiadores, né, destas aventuras sul-americanas, latino-americanas, né? A gente sabe muito bem que, de alguma forma, alguém dá uma carta verde, do tipo assim, pode ir que eu estou segurando a onda e tal. E eu tenho notado que a estratégia do Donald Trump, ao contrário do que parece, em alguns aspectos, é um puxa-empurra. Do tipo, olha, eu quero trazer a Rússia para um cenário comercial, onde, naturalmente, ela vai aumentar o grau de lealdade, ou vai aumentar a nossa relação, vai lubrificar a nossa relação. E a mesma coisa com a China, é um bate e leva com a China, né? Mas essencialmente, eu acho que eu estou percebendo que a estratégia do Donald Trump é, com esses dois países, manter altíssimas relações comerciais. Com certeza. Certo? E essas relações comerciais, elas podem acabar enfraquecendo essa nossa turma aí, como os Maduros, os Lulas e os Ortegas da vida aí, podem encontrar um fim diferente em breve, ou vai ficar tudo como Dantes no quartel de Abrantes? Eu acho que a questão comercial é uma questão fundamental hoje para os norte-americanos. Trump fala isso, o presidente Trump falou isso na terça-feira, né, que ele vai alcançar objetivos políticos por meio das tarifas, né, e vai alcançar objetivos econômicos por meio das questões geopolíticas. Isso está muito claro, Glauco, né? Falando mais especificamente de América do Sul, América Latina, né? A Nicarágua hoje eu acho que tem uma carta em claro bom português, né? Uma carta fora do baralho. A Nicarágua praticamente excluída, a ditadura do Ortega, né? Nem o Brasil teve seu embaixador expulso da Nicarágua. Hoje quem ainda mantém um mínimo de relação com a Nicarágua é Cuba, Venezuela, enfim, né? Mas um país totalmente isolado. A própria China, no passado, chegou a cogitar a construção de um canal, né, para fazer concorrência ao canal do Panamá na Nicarágua, foi um projeto abandonado, né? Os chineses desconfiaram, né, isso está registrado nos documentos oficiais da China, de tentativa de corrupção por parte do governo do ditador Nicolás Ortega, né? Então a Nicarágua acho que é uma carta excluída, não é um país em termos geopolíticos relevante, nem para os Estados Unidos, nem para a Rússia. A Venezuela sim, pela questão petrolífera, né, pela disponibilidade de produção de petróleo, e isso chama atenção, que a primeira viagem do representante, né, do governo Trump para as Américas foi para a Venezuela, foi para Caracas. Né? Então, acho que sim, há uma disposição... Richard Grenell, né? Isso, é uma disposição do governo norte-americano de afastar a Rússia, China e Irã
que são os grandes parceiros da Venezuela da região, ou seja, do seu quintal, né, praticamente, uma distância muito curta, Venezuela e Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, garantir o fornecimento de petróleo. O presidente Trump já falou em várias vezes, né? Drill, baby, drill. Perfure, baby, perfure. Que é, ou seja, voltar à política do uso de petróleo para combustível, enfim. Né? Então, o maior fornecedor é na região, então, garantir esse fornecimento. A grande dúvida é qual será a saída de Maduro. Né? Acho que tem duas possibilidades muito claras. Ou uma negociação do governo Trump para que Maduro permaneça aí os próximos 6 anos e saia nas próximas eleições, não seja candidato e ganhe uma espécie de salvo-conduto, enfim, algum tipo de proteção, ou, se não se chegar a um consenso, uma intervenção, sim, na Venezuela. Né? Então, eu acho que é um cenário possível. Me parece, neste momento, que o governo Trump está mais aberto para um diálogo com o ditador Nicolás Maduro, né? E aí alguém vai dizer, mas ele dialoga com ditadores. Bom, faz parte da geopolítica, das relações internacionais. O diálogo. O Lula não. O Lula não incluiu nos BRICS ali uma tonelada de ditadores, o nosso grande estadista. E ele acaba, né, o presidente Trump, então, acaba dialogando, né, olha, se for necessário, porque atende aos interesses dos Estados Unidos. Então, a Venezuela, acho que hoje, talvez uma das figuras políticas mais preocupadas, né, com China, Rússia e Estados Unidos, é o ditador Nicolás Maduro, né, é a relação ao seu futuro. Já o Brasil, Glauco, a política externa, eu não sou especialista em política externa brasileira, eu trabalho muito com, eu sempre digo, né, vou olhar para as relações internacionais do Brasil, deixo que meus colegas podem analisar muito melhor. Né? Mas, olhando para a política externa do Brasil, acho que o Brasil hoje ele está numa situação, dadas as proporções, é claro, né, observando também, tanto que o Trump diz que pode tarifar, né, o aço brasileiro, o ferro brasileiro, né, e o Brasil não responde, ele espera para ver acontecer. Eu tenho falado sempre, né, em entrevistas, quando eu falo de economia brasileira, política brasileira. Eu acho que os problemas internos do Brasil são muito mais urgentes do que os problemas de política externa brasileira. A gente segue um padrão de política externa desde a proclamação da República. Tem algumas alterações, né? Mas é a mesma condução de política externa, os mesmos parceiros, 200 anos de relações com os Estados Unidos, né? Tivemos boas relações, Lula 1 e 2 com o Bush, Bolsonaro com o Trump, enfim, né? É da história da política externa brasileira. Os problemas hoje do Brasil são domésticos. Controle de inflação, taxa de juros, né? Poder de compra reduzido, enfim, são várias questões domésticas que acho que preocupam muito mais do que essa interferência, do que essa projeção externa do Brasil. Né? Eu até há poucos minutos atrás eu brinquei com a ideia de, olha, tomara que Trump consiga definir as bases da paz entre Rússia e Ucrânia, de tal forma que a Rússia segure o seu capeta em casa e que a Ucrânia faça suas eleições e promova as suas mudanças políticas e tal. E aí até brinquei, tomara que o próximo da lista seja o Brasil, né? Porque claramente, pelo bem lembrasse do discurso dele de terça-feira lá, que não foi o Estado da União, foi o Joint Address, né, que ele fez lá no Congresso americano, que o Estado da União, para as pessoas entenderem, é um discurso que o presidente faz baseando-se nos resultados dos últimos 12 meses de gestão, né? Como o Trump não tinha 12 meses, ele faz um endereçamento, ele se dirigiu ao Congresso americano, foi bem tumultuado lá o negócio, né? Mas mostrou bem o grau de dissonância entre a esquerda e a direita americana lá, que mostra claramente uma decadência brutal do pensamento do Partido Democrata e das franjas socialistas que eles ousaram adotar nos últimos anos, desde Barack Obama, e vão ter que abandonar, porque senão vão perder tudo. Né? Eles já se deram conta disso, inclusive a própria mídia americana de esquerda tem dito que, olha, ou tu muda esse teu jeito, ou eu vou te largar de mão. Já está acontecendo, né? Muito interessante. Mas o Trump tem uma visão utilitarista das coisas, e com foco na América. Esse é o presidente que todo mundo pediu a Deus, cara. O meu negócio é o seguinte, eu vou tratar de aqui, daqui, dali, mas o meu foco é o bem-estar do americano. Então eu imagino que nas relações com a América, ele não precise tratar sobre a Venezuela. A Venezuela está resolvido, Cuba está resolvido, Nicarágua está resolvido. Eu preciso tratar do México e do Brasil.
Exato. Porque a Argentina já está resolvido, pelo menos por enquanto. Né? A Argentina, você tem um aliado de todas as horas chamado Javier Milei, que vai se beneficiar muito, e vai beneficiar muito a Argentina nessa sua participação nos Estados Unidos. E os Estados Unidos agora na América, ele não tem opção, ele precisa resgatar o Brasil. Né? Então, nesse sentido, eu imagino que muitos dos esforços, inclusive do Marco Rubio, que é o ministro dessa pasta de relações, né, ele vai sim intensificar, principalmente tendo como base esse conflito entre o Supremo Tribunal Federal e as redes sociais. Porque o motivo que o Trump estava precisando, ele já conseguiu. Elon Musk, dono do X, mas trouxe para perto de si os outros, né, do Google, da Meta, e outros trouxe para perto de si, e está dizendo o seguinte: esse cara está bulindo conosco, esse juiz brasileiro está incomodando empresas americanas, ele está perseguindo cidadãos americanos. Então eu acho que esse pode ser o novo ponto de toque aí, e talvez as coisas engrossem. Porque os Estados Unidos, ao contrário do que o Donald Trump disse no Salão Oval da Casa Branca, ele disse assim, ele não disse nós não precisamos do Brasil. Ele disse, o Brasil precisa mais de nós do que nós do Brasil. Foi isso que ele falou. Mas, de qualquer forma, o Brasil é importante nessa relação, nessa sedimentação. Tu não concorda com isso? Eu acho que o Brasil ele é um ator muito importante, Glauco, e para quem está ouvindo aqui a Rádio Mais Brasil, para os Estados Unidos. É um parceiro comercial de primeira ordem, digamos assim, né, para os Estados Unidos. Então é importante que existam boas relações políticas, e aí políticas não é apenas entre o presidente Trump e o presidente Lula, mas entre as instituições. Né? Acho que isso é fundamental, né? Aí tem vários teóricos da ciência política que falam isso, a relação entre judiciários, legislativos, entre governos estaduais, né? Quando eu estava em Porto Alegre, eu tinha muita atividade, né, de acompanhar o que o consulado dos Estados Unidos fazia, né, no Rio Grande do Sul. Então, visitas de governadores de estados dos Estados Unidos com estados brasileiros. Então, uma relação muito importante. Né? Eu acho que, de novo, olhando para esse excluindo as questões internas do Brasil, que são questões urgentes, né? Olhando para a política externa, e olhando para Itamaraty, olhando para a Apex Brasil, que é a agência de promoção, né, das exportações do Brasil no exterior, eu acho que é um trabalho que precisa ser feito, né, de, seja quem for o presidente dos Estados Unidos, manter boas relações, porque sim, e a gente tem déficit comercial. O Trump, ele acerta nessa fala, nós temos déficit comercial com os Estados Unidos, ou seja, nós mais, né, importamos para os Estados Unidos do que nós exportamos. Então, uma relação que é importante. Né? Claro que esse déficit tem sido reduzido nos últimos 20 anos, digamos assim, mas é um país, o Brasil importa, sim, muito para os Estados Unidos, assim como os Estados Unidos importam muito para o Brasil. De novo, são 200 anos de relações diplomáticas. Né? E aí, falar de relações de irmãos, né? São as grandes duas nações, as duas grandes democracias, né, das Américas. Né? São as duas maiores democracias, são as duas maiores nações em termos históricos, políticos, comerciais, enfim, do continente americano, que não podem, né, andar em caminhos distintos. Perfeito. Eu tenho lembrado isso. Ontem, inclusive, o programa eu botei no card José Carioca com o Pato Donald tomando cachaça na frente de um bar no card de ontem, para lembrar as pessoas aqui, a nossa audiência, que essas relações remontam já. Por exemplo, ano que vem, os Estados Unidos vai comemorar 250 anos da independência americana. Né? 250 anos. O Brasil comemorou 200 anos, se eu não me engano, agora em 2022. 200 anos. Nós temos um gap aí de 40 e poucos anos entre a independência de um país e do outro, mas os Estados Unidos, em 1824, foi o primeiro país que disse assim, olha, reconheço a independência do Brasil. Né? E desde então tem sido um aliado importante para o bem e para o mal, porque também quem bancou toda a revolução, o golpe militar de 64 foi os Estados Unidos. Né? Mas por bem e por mal, os Estados Unidos estavam aí, né? Com o Brasil, né? Enfim, não tivemos os Estados Unidos contra o Brasil. Exato. Eu não quero
alimentar hipóteses de ter um governo Trump contra o governo do meu país. Eu espero que isso não aconteça, né? Meu amigo Roberto, foi um prazer imenso recebê-lo, te escutar, foi realmente muito gratificante, acrescentou muito para mim, tenho certeza que aqui para a nossa audiência do programa Mais Brasil Mundo, eu vou te incomodar em outros momentos para a gente voltar a conversar, porque o mundo não gira, ele capota, né? Então, muitíssimo obrigado, te deixo aí com as suas palavras finais para se despedir, por enquanto, da nossa audiência do Mais Brasil Mundo dessa sexta-feira. Muito obrigado, Glauco, pelo espaço, acho que foi uma conversa muito boa, agora que vi os comentários aqui do lado, né? Não consegui ler todos, mas obrigado também pela audiência, né? E sempre uma grande satisfação poder explicar, eu gosto muito de conversar com a imprensa, com a mídia, de todos os matizes, né, de todas as cores, eu gosto de sempre dizer isso, porque, de fato, explicar o que está acontecendo hoje no mundo, né, de maneira didática, de maneira clara, né. Sim, são preocupações, daí voltando lá para a pergunta inicial, o risco de uma guerra nuclear não é impossível, mas é improvável, né. Então, para que a gente possa aí, falaste várias vezes ao longo da nossa conversa, né, a incerteza. Certeza hoje é o que mais prejudica investimento, né, seja de empresas, de pessoas, né, de indivíduos, enfim. Então, buscar, né, trazer essa explicação do que está acontecendo no mundo. Foi muito boa essa conversa, gostei bastante também, fico sempre à disposição para voltar aqui na Rádio Mais Brasil. Show de bola. Muito obrigado, meu amigo. Então, forte abraço. Nós todos te mandamos um forte abraço aqui, nossa equipe toda. Continue seu bom trabalho, certo? Saúde e paz. E para a nossa audiência Mais Brasil Mundo de hoje, eu me despeço, dizendo que o tempo é muito curto quando a gente se diverte, e fazer esse programa tem sido um prazer diário para mim, espero que para vocês também. Meu forte abraço a todos, um excelente final de semana com muita liberdade, muita paz, saúde, e segunda-feira a gente se encontra aqui de novo. Até lá!